Hoje a Globo News levou ao programa a jornalista Malu Gaspar, que fez recentemente uma pesquisa bem aprofundada para entender como a situação do INSS chegou a esse ponto e como foi arquitetado um dos maiores escândalos de corrupção da nossa história. Para a tristeza dos militantes Otávio Guedes e Júlia do Ailib, a jornalista se ateve aos fatos e expôs o desgoverno do PT. Dividi a fala dela em duas partes, pois a pancada foi grande. Nesta primeira parte, ela fala da MP que Bolsonaro apresentou para combater fraudes e a corrupção no INSS, e de como a esquerda apresentou várias emendas para proteger os sindicatos. Ela ainda cita que a esquerda chamou essas emendas, que permitiram o roubo, de salvação dos aposentados. Enquanto assistem a esse trecho, peço que vocês reparem na expressão do Otávio e da Júlia ouvindo isso ao vivo na Globo. Acho que nem em velório encontramos tamanha tristeza. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória, a chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Tinha que ir lá e dizer, olha, confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral, e essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Por quê? Na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada, sobre o vídeo do Nicolas, e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde é que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois se conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nessa segunda parte, ela continua o atropelo dizendo que conversou com os sindicalistas e que depois que o governo Temer acabou com a contribuição sindical, eles passaram a depender desses descontos no salário dos aposentados. Reparem que ela afirma que a partir de 2023, no início do desgoverno do corrupto, uma quadrilha entrou em campo. Percebam que ela ainda cita que o sindicato do irmão do Lula foi um dos que mais cresceram no esquema. O militante Otávio Guedes até gagueja ao final da fala dela.
Eu acho que, como você mencionou, Otávio, está tudo vindo de bastante tempo. Esse desconto, em tese, não é um desconto ruim. Se fosse um negócio feito seriamente, não teria nenhum problema, a gente não estaria discutindo isso aqui. A questão é que esse desconto foi dando margem se você for pensar bem, até venda dos dados das pessoas. As pessoas, os aposentados passaram a ter seus nomes incluídos em cadastros nos quais eles nunca concordaram em constar. É disso que se trata. E aí você tem os números que mostram que esse processo vem de 2016 e pelo que eu conversei com alguns sindicalistas, uns que ficaram excluídos do esquema e outros que estavam no esquema, eles são muito claros ao dizer que depois que o governo Temer acabou com a contribuição sindical, eles ficaram muito dependentes desse tipo de desconto. E muitos deles passaram a fazer de tudo para filiar trabalhadores. O que foi acontecendo aparentemente, a partir de 2023, pelas apurações da Polícia Federal e pelo que eu ouvi de sindicalistas, é que, a partir de 2023, uma quadrilha entrou em campo mesmo, vendendo dados das pessoas para que elas passassem a constar em cadastros, de modo que os sindicalistas queriam ter sua própria entidade para poder entrar nessa bocada. É isso que faziam os operadores que a gente está ouvindo falar aí, esses nomes careca do INSS, Camisote e tal. Você tem uma série de entidades. Você está falando da Contag, que é a que mais recebeu, com mais de 400 milhões de reais. O Sindinap, que é esse sindicato no qual o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é diretor, é um outro sindicato que cresceu muito, nem é o maior, mas cresceu muito, e a AMBEC também é uma outra entidade muito representativa, muito grande nesses recebimentos. Mas aí, Otávio, eu acho que, assim, eu tenho visto o Valdo falar que a oposição talvez não esteja tão interessada em continuar nessa apuração, que isso vai ser uma guerra de narrativas, porque, assim, a AMBEC é defendida pelo filho do ministro Lewandowski. Então, aí, eu não sei como é que eles vão dividir as culpas, mas o fato é que aí você tem gente de todo tipo envolvida. O advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro Lewandowski, defende a AMBEC no TCU, por exemplo. Então, assim, o que eu acho que seria interessante, mas aparentemente ninguém está muito ocupado em fazer, é de fato entender para onde foi esse dinheiro. A gente vê o tempo todo, e quem é o responsável, quem vai pagar essa conta? Porque a gente está vendo o tempo todo o governo se preocupar em como vai, de onde vai tirar os recursos, a oposição criando barulho para mostrar que não tem culpa de nada, mas o aposentado continua sem saber de onde que vai ver o dinheiro, como é que ele vai receber. E as CPI são isso aí, né? Elas servem para espalhar poeira. Mas o fato é o seguinte, para além das narrativas, de 2023 para cá, passou a operar um esquema em larguíssima escala. E é isso que a gente tem que entender. Entrou em ação uma quadrilha. E para terminar, mais uma bomba revelada nessa novela sem fim dos roubos do INSS. A militante Daniela Lima, em um raro momento em que pratica jornalismo sem inserir sua opinião enviesada, relata que agora descobriram pagamentos indevidos de abonos e seguro-desemprego. Há também uma investigação sobre essas falhas da Dataprev, que todos nós já sabemos estar facilitando os roubos, e que é só uma questão de investigar para descobrir cada vez mais sujeira debaixo desse tapete. Trago aqui informação nova para vocês. A expectativa é de que até a semana que vem o Tribunal de Contas da União formalize uma decisão ampliando e abrindo um novo processo com uma nova frente de investigação no INSS. Uma auditoria, eu contei isso para vocês ontem, a Dataprev admitiu numa auditoria ainda entre janeiro e agosto de 2023, que havia perdido os dados as senhas, né, de 400 senhas dos sistemas internos tinham sido comprometidos. A partir disso, eu contei, foi aberto um novo processo que corre em sigilo. Esse novo processo trata de fraudes, atenção Leilane, atenção assinante, a suspeita de fraudes e, na verdade, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em 1.327.382 benefícios